Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam muito bem. Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar nossa aula número 38 da disciplina de língua portuguesa. Antes da gente começar então, caderno, lápis e borracha para você ir fazendo as anotações durante a nossa aula e ter o seu conteúdo sempre organizado no caderno, ok? Hoje então nós vamos para a nossa terceira e última aula sobre o gênero textual das histórias em quadrinhos. Hoje, então, nós vamos ver alguns tipos de histórias em quadrinhos. Mas história em quadrinho não é tudo igual? Não, as características delas sim, mas nós temos algumas diferenças entre os tipos de histórias que nós vamos ver durante a nossa aula, ok? Antes, então, vamos ver aqui os objetivos da aula de hoje. Conceituar o gênero textual história em quadrinhos, diferenciar dos demais tipos de histórias em quadrinhos, identificar a ideia central do gênero textual, demonstrando compreensão global, ler e interpretar histórias em quadrinhos e criar histórias em quadrinhos. Muito bem! Já aprendemos em aulas anteriores sobre a origem e também as características das histórias em quadrinhos. Aprendemos também os diferentes tipos de balões de fala e o uso de onomatopeias nas histórias em quadrinhos. Então, na primeira parte das nossas aulas sobre as histórias em quadrinhos, a gente viu então sobre a origem das histórias em quadrinhos, ok? Na nossa segunda aula, na parte 2 sobre as histórias em quadrinhos, nós aprendemos então sobre as características, certo? Que é uma história com começo, meio e fim, que tem a linguagem verbal e não verbal, e algumas situações apenas a verbal também. E também nós temos os diferentes tipos de balões, quando nós temos a linguagem verbal que é escrita, ela vem escrita em balões de fala, porque a história em quadrinhos ela trabalha com diálogos, então sempre com as conversas entre os personagens. O que está acontecendo, se está dia, se eles estão correndo e onde eles estão, aí a gente precisa observar as imagens, ok? E também nós temos o uso das onomatopeias nas histórias em quadrinhos, que são então as expressões, a forma escrita dos sons, dos barulhos dos animais, dos carros, das batidas e os sons que a gente quiser representar, ok? Então, nessa aula, nós vamos conhecer alguns tipos de histórias em quadrinhos. Nós vamos então conhecer 4 tipos: a charge, o cartoon, a tirinha e o mangá, ok? Então, a charge surgiu no século XX. Seu objetivo era criticar governos e impérios. Atualmente, a charge tem como objetivo falar de assuntos atuais com humor. Pode ter linguagem mista ou apenas a não verbal, pois o foco do texto está nas imagens. Então, a charge surgiu lá no século XX e o principal objetivo, quando ela surgiu, era criticar os governos e os impérios. A charge, ela sempre vai trazer assuntos atuais, vai falar de assuntos que estão acontecendo, que são recentes, mas com humor, de uma maneira engraçada, mas ao mesmo tempo com um pouquinho de crítica sobre algum assunto que esteja acontecendo. Ela usa a linguagem mista, verbal e não verbal, mas é muito comum as charges terem apenas a linguagem não verbal, apenas as imagens, ok? E aí, como a prof já falou, nessas situações a gente precisa prestar ainda mais atenção às expressões dos personagens, aos desenhos, ao que tem em volta do personagem para a gente entender qual é a mensagem que o autor da charge está nos passando, ok? Então aqui nós temos uma. Aqui a primeira, normal, então os bonequinhos, né? Aquele recorte que a gente faz e os bonequinhos ficam todos de mão dadas. Normal, ok? E aí do lado nós temos novo normal, que são os bonequinhos separados, ok? A gente já pode observar que o personagem da charge, ele não falou nada, certo? Nós tínhamos apenas escrito normal, novo normal. Sobre o que ele está falando? O que é o novo normal? É
a pandemia, né? Essa questão do distanciamento social, que a gente não pode ficar mais tão próximos uns dos outros pelo perigo de contaminação. Então, né, é muito comum a gente ouvir falar o termo o novo normal é usar máscara, o novo normal é estar sempre higienizando as mãos, o novo normal é ter o distanciamento social. Então, aqui ele quis representar essa situação do novo normal que a pandemia nos trouxe. Que antes o normal era todos juntos e agora no novo normal são separados, ok? Então, ele trouxe uma mensagem de um assunto atual, que é a pandemia, com humor e também uma mensagem para a gente pensar, né? Como era e agora como está. Aqui mais uma charge. Aqui, vou ler para você a história da Branca de Neve e o Anão. Não eram 7 anões? Eram, mas os outros 6 foram dispensados para evitar aglomeração. Então, aqui está falando sobre o que novamente? Sobre a pandemia, né? A palavra aglomeração ficou muito famosa depois da pandemia. A gente escuta muito ela, não é? Então, aqui, como antes nós tínhamos os 7 anões, e para evitar aglomeração, agora a Branca de Neve só tem um anão. Então, também é uma forma divertida, né? Da gente pensar, mas eram 7, agora só tem um. E também para a gente pensar, né, sobre a questão do distanciamento social, de evitar as aglomerações, que até os 7 anões estão se dividindo e não estão ficando mais juntos. Agora, nós vamos ver sobre o cartoon. O cartoon, assim como a charge, utiliza o humor na sua mensagem. É, na maioria das vezes, um texto de linguagem não verbal, mas podem haver textos com linguagem mista também. No cartoon não há limites para o tempo, ou seja, pode tratar de assuntos de diferentes épocas e os temas não são necessariamente ligados a temas atuais. Então já tem aí uma diferença da charge, certo? Que a charge, ela sempre vai ter assuntos atuais. Claro, se eu ler uma charge que foi criada 10 anos atrás, ela vai ter assuntos de 10 anos atrás. Aí eu vou pensar, não, mas ela não está falando do assunto atual, mas tem que pensar quando ela foi escrita também, não é? O cartoon, então, ele pode falar de assuntos que já passaram, assuntos passados, então ela não tem esse limite de tempo. Ela pode falar de assuntos de qualquer época, de qualquer situações, ok? Também a característica da linguagem não verbal, né? Apenas os desenhos, mas também algumas com a linguagem verbal junto. Não é uma regra que sempre tem que ter linguagem escrita ou não pode ter linguagem escrita. Em alguns cartoons a gente consegue entender apenas com o desenho, em outros precisa a escrita. E aí o autor, quando ele vai fazer, ele já consegue identificar se vai precisar da linguagem escrita ou não, ok? E aí então os assuntos são de diferentes épocas e não precisa necessariamente ser um assunto atual, diferente lá da charge, ok? Uma característica, então, tanto da charge quanto do cartoon é o humor, é tentar trazer uma mensagem e ao mesmo tempo ser engraçado. Aqui, então, você é meu melhor amigo, o homem com o cão, né? Sempre considerado o melhor amigo do homem. E no segundo, o homem com o celular e dizendo você é o meu melhor amigo. Então, aqui a gente consegue ver a característica que ele está fazendo uma crítica, né? Que as pessoas estão deixando de terem amigos de verdade, né? Do cachorro, das pessoas, para então ficar mais tempo no celular, certo? Aqui não está falando sobre um assunto, sobre uma questão da atualidade, sobre um problema da sociedade, como a gente viu, por exemplo, na charge que falava sobre a pandemia, certo? Então, aqui ele está falando sobre um assunto que todo mundo sabe qual é, que é o uso do celular, que muitas pessoas já não têm mais o controle, né, de quanto tempo ficam no celular. E aí acabam trocando, né, os melhores amigos, nesse caso o cachorro, e transformando o celular no melhor amigo. Aqui, então, outro, as fábricas, né,
poluindo com as fumaças e a flor está lá tossindo, né? Cough, cough. Está tossindo por causa da poluição. Aqui a gente pode ver que tem apenas uma onomatopeia. Apenas aqui a escrita representando a tosse da flor, certo? Não tem a fala de nenhum personagem. Então aqui a gente tem apenas a linguagem não verbal, apenas o desenho e a onomatopeia que então vai estar representando o som da tosse da flor, que então está tossindo por causa do excesso de poluição. E a gente também consegue ver que ela já está mais murchinha, mais caidinha. A próxima, então, que nós vamos ver é a tirinha, ok? Todas essas, a charge, o cartoon, a tirinha, elas são bem parecidas. Se a gente for ver ali a estrutura, os quadradinhos, são historinhas curtas, elas são bem parecidas. A gente tem que prestar bastante atenção para conseguir identificar essa diferença entre elas, ok? Então, a tirinha, ela possui de 1 a 4 quadrinhos. Ela possui personagens fictícios, não reais, com características humanas, ok? Pode ter assuntos políticos e sociais ou apenas para entretenimento, que é a diversão. Geralmente traz uma piada curta na sua narrativa. Lembrando que a narrativa é a história, começo, meio e fim. Então, ela tem personagens que podem ter características humanas, mas geralmente são personagens que não são reais, ok? Não está, por exemplo, representando uma pessoa, representando uma flor. São personagens inventados, ok? Pode, então, ter assuntos políticos, sociais, atuais, mas também pode ser apenas por diversão. Então, aqui nós temos, vamos ver aqui. Mãe, sério que todo adulto já foi criança? Claro, filho. Isso é muito estranho. Algumas coisas são difíceis de acreditar. Então, o que é difícil de acreditar para ele? Que todo adulto já foi uma criança. Por que será que ele está pensando isso? Geralmente os adultos são mais sérios, né? Estão sempre ocupados, não tem tempo para se divertir, não tem tempo para brincar. Então, para ele é difícil acreditar que uma pessoa que agora não quer saber de brincar, não quer saber de diversão, já era uma criança que esqueceu como é bom fazer as coisas de criança. Então, ele não está conseguindo acreditar que todo adulto já foi uma criança um dia. A próxima. Aqui a Mônica chorando, ó, sniff. E o Cebolinha já veio, né? A Mônica enxugando as lágrimas. E ela, o que foi? E o Cebolinha, vou esperar sua tristeza passar para poder provocar você. Então, ele se compadeceu que a Mônica estava triste, então ele sentou ali, vou esperar você ficar bem, vou esperar você se recuperar e aí eu te provoco. Então, ele foi muito gentil, né, em pensar na tristeza na Mônica e deixar para provocar ela depois. Então, aqui também, reparem que aqui a gente tem o uso das onomatopeias e só aqui no último quadrinho que nós temos, então, um diálogo, uma linguagem escrita. Até então nós estávamos conseguindo entender a história só através das imagens. Da história da Mônica, da Turma da Mônica, nos gibis, geralmente lá na última página a gente tem uma tirinha. E geralmente aqui as tirinhas elas não têm linguagem verbal, elas não têm escritas. Então, como elas são curtinhas, a gente já consegue identificar rapidamente qual é o sentido, qual é o enredo da história, né? O que está acontecendo ali na história. E o último, então, o último tipo de histórias em quadrinhos que nós vamos ver é o mangá. O mangá, ele é diferente da tirinha, da charge e do cartoon que a gente viu. Essas três primeiras que a gente viu, elas são bem parecidas, mas algumas vão trazer assuntos da atualidade, com um pouquinho de crítica, outras não, vão falar sobre várias coisas, ok? Mas o mangá, ele já é bem diferente dessas que a gente viu. Vamos ver lá. O mangá, ele tem origem japonesa e as personagens têm traços exagerados, olhos, sobrancelhas e boca grande, por exemplo, para terem mais expressões faciais. As histórias têm temas diferentes e a leitura é feita de trás para frente. Então, no mangá,
que a prof até vai passar, as personagens geralmente vão ter os olhos bem grandes, a boca, né? Para que eles tenham expressões faciais bem marcantes. Quando eles estiverem gritando, quando estiverem bravos ou sorrindo, a gente consegue identificar facilmente qual é o sentimento, qual é a expressão facial dele. Aqui tem alguns personagens, alguns são até de desenhos animados que também usam esses traços, né, das expressões faciais como uma característica, que é também uma característica bem marcante das histórias em quadrinhos e dos desenhos japoneses. Aqui a prof colocou mais um exemplo e eu trouxe aqui também alguns gibis de mangás para a gente dar uma olhadinha. Ó. Esse aqui, por exemplo, que a gente consegue ver, né, o exagero da sobrancelha, da boca, e outra característica dos mangás são que eles não são coloridos. Olha, eles são apenas os desenhos sem serem coloridos. As capas, sim, né, são bem coloridas, chamativas, mas os desenhos dentro não são coloridos, eles são preto e branco apenas. Então, também uma característica bem diferente dos mangás, que é esse gênero textual aqui. Ok, pessoal? Muito bem. As histórias em quadrinhos podem nos divertir, entreter, informar e conscientizar também. Lá quando a gente fala sobre os problemas da sociedade, da natureza, das diferenças sociais, raciais, culturais. E aí esses temas também vão para as histórias em quadrinhos, para as tirinhas, para charges, para os cartoons e servem também para a gente se conscientizar sobre esses problemas da sociedade. É um gênero textual dinâmico, então ele é rápido, né? A leitura da história em quadrinhos ela é muito rápida. Ali quando a gente viu das charges, as tirinhas dos cartoons, rapidamente a gente já faz a leitura e já compreende a mensagem. Então ela é bem dinâmica porque ela é rápida e que faz parte da vida de diversas gerações. Então quando a gente viu lá nas origens, a gente viu que as histórias em quadrinhos, então elas existem há mais de 100 anos. Então muitas e muitas gerações já leram histórias em quadrinhos e com certeza elas vão fazer parte da vida ainda de muitas gerações daqui para frente. Quanto mais conhecemos sobre as histórias em quadrinhos, melhores elas vão ficar. Então, quando eu consigo identificar se é uma charge, se é um cartoon, se ela está trazendo um assunto atual, se é um assunto importante, ou ela apenas para divertir, como por exemplo ali do Cebolinha, né? Que ele só ia esperar a Mônica parar de chorar. Então, traz diferentes temas e aí a gente consegue identificar, fazendo a leitura, qual é o objetivo daquela historinha. Se é para mim passar uma informação, se é para me conscientizar sobre algum problema da sociedade, ou ela é apenas para me divertir. Muito bem, pessoal. Então, nessa aula, a gente estudou sobre 4 tipos de histórias em quadrinhos. A charge, os cartoons, as tirinhas e os mangás. Eles têm as características que a gente viu lá das histórias em quadrinhos, os balões de fala, as onomatopeias e também algumas características próprias, que alguns, né, a maioria deles são bem curtinhos, como a gente viu a charge, a tirinha e o cartoon, eles são bem curtos, tem poucos quadrinhos e conseguem ser mais dinâmicos ainda que as revistas, porque a mensagem que eles passam a gente consegue compreender ainda mais rápido. E a gente viu também sobre o mangá, que é uma história em quadrinho de origem japonesa, então ela tem traços diferentes, maneiras de ler diferentes também. Ok, pessoal? Então, a gente termina aqui as nossas aulas sobre o gênero textual histórias em quadrinhos, que a gente viu então a primeira parte as origens, a segunda as características e na terceira, que é essa aula, a gente viu sobre alguns tipos de histórias em quadrinhos, ok? Se ficou alguma dúvida, pessoal, assistam as nossas aulas novamente, vejam os slides, pesquisem histórias em quadrinhos na internet também, que vocês vão encontrar bastante material. E depois, com muita atenção, muito capricho, lá na plataforma vocês realizam a atividade sobre a aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!